Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e o tema do vídeo de hoje é a pedidos. Alguns inscritos pediram para que eu falasse mais sobre os traços de caráter nas profissões. Então eu fiz uma pequena adaptação, eu vou falar sobre os traços de caráter nas atividades profissionais, e aí a gente vai entender qual é a diferença. Bem, para quem está chegando aqui no canal agora, não sabe do que eu estou falando de traços de caráter, eu vou fazer um breve resumo aqui. Traços de caráter, na verdade, são perfis comportamentais. Existem 5 tipos. Todos nós temos uma mistura desses traços. E quando eu falo de um traço ou de outro, quer dizer que esse traço é o mais forte naquela pessoa. E esses traços trazem pra gente comportamentos e emoções. Então, por que é importante eu saber dos traços? Porque eu vou entender a origem desses comportamentos, a origem dessas emoções, e eu vou entender também qual é a melhor forma de eu trabalhar cada comportamento, cada emoção, para que eu tenha um bom resultado na vida, tá? Então, como eu falei, são 5 tipos, 5 traços. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo quais são os vídeos onde eu explico cada um desses traços, certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então, eu falei que eu ia falar sobre atividade profissional e não profissão. Por quê? Porque dentro de uma profissão eu posso ter várias funções e isso pode beneficiar um traço que a princípio não iria se identificar com aquela profissão. Por exemplo, se eu falo assim, professor, né? E as pessoas que não gostam de se expor, elas não iriam se identificar com essa profissão, uma vez que o professor é uma figura que se expõe, né? Se expõe ao público, aos seus alunos. Mas se esse professor é um professor que não dá aulas, mas que trabalha na área de pesquisa, ele escreve livros, então ele não se expõe. Então é importante a gente ver a relação dos traços com as atividades profissionais, porque um professor ele pode se expor na sala de aula, ele pode ficar, né, nos bastidores, digamos assim, na área de pesquisa, ele pode escrever livros. Então a gente vai focar nas atividades, certo? Precisamos falar sobre 2 coisinhas antes. Uma, os traços de caráter, eles não vão te dar uma garantia que se você tem esse traço, faça esse tipo de atividade que você vai se dar muito bem. Não é uma garantia. Ao mesmo tempo, não é uma desaprovação. No sentido de que, olha, se você não for psicopata, que é um bom traço para vendas, não adianta, não vai ser vendedor. Não quer dizer isso, tá? Quer dizer que algumas habilidades vão fazer que... Voltando, algumas habilidades fazem com que você execute aquela tarefa com mais facilidade. Mas não quer dizer que se você não tem aquela habilidade natural, você também não consiga fazer aquilo. Quer dizer que não vai ser tão fácil para você quanto se você tivesse aquele traço presente. Então, para que saber dessa relação dos traços de caráter com as atividades profissionais? Porque dessa forma você vai encarar aquela atividade profissional com outros olhos. Você já vai saber ali quais serão os seus maiores desafios, tá? E o outro ponto muito importante a dizer é o seguinte: eu posso chegar aqui para você e falar assim, olha, você com esse perfil assim, é importante que você esteja num ambiente em que te dê reconhecimento. É importante para você ter esse reconhecimento. Isso é importante para todo mundo, mas alguns traços isso é muito mais importante. E aí a pessoa pode achar que, se esse trabalho então não me valoriza, não serve para mim. Pera lá, precisamos fazer algumas observações. O que é importante a pessoa entender, de acordo com seus traços de caráter, é que ela tem algumas necessidades. E essas necessidades têm que ser supridas. Então, existe, por exemplo, traços de caráter que precisa muito de reconhecimento, de elogio mesmo, né?
E aí, se você tiver num emprego em que isso não é... você não consegue isso com muita facilidade, você não tem que excluir aquele emprego. O que eu estou dizendo é, você tem isso como uma necessidade. E você não tem que buscar atender essa necessidade 100% no seu trabalho ou 100% na sua família. Então, é importante você reconhecer, dentro dos traços de caráter, quais são as minhas necessidades. Eu preciso suprir. Então, eu vou suprir um pouco no trabalho, um pouco dentro da minha família, um pouco com os meus amigos. Entende? A gente não tem que achar que a família tem que suprir 100% das minhas necessidades e nem que o emprego tem que suprir 100% das minhas necessidades. Eu tenho que olhar para os meus traços e entender o que eu tenho ali de necessidade e, na minha vida como um todo, atender essas necessidades, tá? Porque não existe não existe ambiente de trabalho perfeito que vá favorecer os seus recursos, que vá passar a mão nas suas dificuldades. Não. Porque existem traços de caráter que têm muita dificuldade em executar, né? Ir lá e fazer. Isso quer dizer o quê? Você vai dizer pro seu chefe, eu sou esquizoide, eu não dou conta de fazer isso aí? Não, você não vai dizer isso. Você vai entender que você vai ter mais dificuldade na execução, tá? Mas os traços de caráter, eles não te impedem a fazer nada, eles não vão te garantir que você vai ter um bom resultado e isso também não vai te abonar em nada, tá? O importante é você entender quais serão as suas maiores dificuldades e quais são as suas maiores facilidades naquele ambiente. Então, vamos lá. Primeiro traço de caráter, para quem não conhece os nomes, tá? Não precisa estranhar, não tem nada a ver com nenhum tipo de transtorno mental, de comportamento. Não se relaciona com nenhum tipo de transtorno, apenas traços de caráter, ou seja, perfil comportamental. Primeiro traço, esquizoide. Bem, que tipo de ambiente é o mais favorável ao esquizoide? Um ambiente onde ele vai trabalhar a criatividade, o raciocínio lógico e a solução de problemas. Isso é o tipo de ambiente que favorece a ele, né? E é importante ele ter a liberdade para criar. Não é um tipo de ambiente onde ele tem que criar, porém ele tem que obedecer muitas regrinhas. Olha, você vai criar aqui, mas tem que ser assim, 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 assim. O ambiente em que ele se desenvolve melhor é o ambiente em que ele tem a liberdade de criar, tá? E, por exemplo, escrever. Então, profissões onde ele tem essa liberdade criativa, ele se desenvolve muito bem. Então pode ser um escritor, um roteirista, designer, onde pode ali criar um modelo de alguma coisa, alguma função onde ele precisa ali, e o esquizoide ele é rápido no pensamento, onde ele precisa trazer soluções criativas para um projeto. Então tudo que tem a ver com lógica, criatividade, raciocínio rápido, ele é muito bom. Agora, para ele se desenvolver melhor ainda, o ambiente dele tem que ser um pouco mais reservado, né? Como ele não gosta muito de interagir com outras pessoas, o quanto mais isolado ele puder ficar, mais produtivo ele se torna. Um ambiente com muita interação distrai, desconcentra muito o esquizoide. Então ele precisa desse momento em que ele consegue ficar sozinho, né? Porque é o momento onde ele está ali produzindo. O meu ambiente não permite esse isolamento. Então, talvez por isso seja um pouco mais difícil de você se concentrar naquela atividade, tá? Porque esse é o ambiente mais favorável para quem é esquizoide. Um ambiente onde ele possa ter criatividade de criar, onde ele consiga ficar um pouco mais sozinho e os momentos ali de distração dele, de repente seja uma boa paisagem, ou ele consiga ali ter um momento de ficar no fone de ouvido ouvindo uma boa música, a música que ele gosta, né? O esquizoide, ele precisa desconectar um pouquinho, sabe? Ele vai lá no mundo dele e volta. É importante esse momento para ele. Então isso, gente, seriam as circunstâncias assim mais favoráveis para um esquizoide produzir bem profissionalmente, tá?
E uma outra coisa muito importante, qual é o grande medo do esquizoide? Da rejeição, de que a sua ideia não seja muito bem aceita. Então, ele pode ser extremamente produtivo mentalmente, mas se ele tiver um chefe extremamente autoritário, que tem aquela postura de arrogância, talvez ele não consiga expressar, porque ele vai achar, poxa, meu chefe não vai aceitar essa minha ideia, essa minha sugestão. Então, esse medo da rejeição pode impedir com que ele expresse toda a sua produtividade, temendo a reação do seu chefe, caso seja uma pessoa de difícil acesso, tá? Oral. Então, quais são as habilidades das pessoas que têm como traço predominante a oralidade? São pessoas extremamente comunicativas, acolhedoras e sensíveis. Então, são aquelas pessoas que vão trazer identidade para a marca, para o produto, para a empresa. Por quê? Porque ela é como se ela fosse o marketing, sabe? Ela fala com paixão, ela fala com amor. Você olha para aquela pessoa, você se conecta com o que ela está falando, você sente simpatia por aquilo. Então, é uma pessoa que consegue envolver o outro emocionalmente. Então, é uma pessoa que trabalha muito bem o marketing, tá? Só que ela é uma pessoa sensível na vida. Então, se ela no trabalho, ela vai, aqueles colegas de trabalho acabam se tornando amigos dela, né? Ela não sabe muito bem separar o profissional do pessoal. Isso é bom, mas ao mesmo tempo ruim. Depende da postura que ela tem dentro daquela profissão. Por exemplo, se ela for um chefe de RH, de recursos humanos, onde ela tem que demitir, onde ela tem que cobrar produtividade, isso vai ser uma coisa mais difícil, porque ela se envolve emocionalmente com aquelas pessoas. Então, se eu tenho que cobrar a produtividade de alguém, senão ela vai ser demitida, e aquela pessoa fala, mas sabe o que que é? É que o meu cachorro ficou muito doente, aí eu fiquei mal, não dormi à noite, aí ela vai, ai, tadinho do cachorro, né? Eu entendo, é difícil. Então, é uma pessoa que não tem, não consegue se desligar das questões emocionais, e isso pode dificultar ela no trabalho, dependendo do que ela faz. Então, essa ligação emocional tem que ser utilizada de forma positiva. Então, se ela for, por exemplo, chefe de RH, não vai ser de uma forma positiva. Então, uma forma boa que é uma pessoa extremamente acolhedora. Então, ela consegue se conectar no outro e ver o que o outro precisa, eu vou oferecer isso. Então, são aquelas pessoas que estão de frente da marca, do produto, do serviço, porque ela é o elo entre aquele produto, aquela empresa, aquele serviço e o cliente, tá? Porque ela tem esse potencial de comunicação e de acolhimento. Então, quais seriam... E outra coisa, trabalha todos os sentidos, olfato, audição, paladar, e são pessoas sensíveis e que trabalham bem os 5 sentidos. Então, que tipo de área, por exemplo, que trabalha os 5 sentidos? Então, artesanato, culinária, digamos, artes plásticas, né, que trabalham o manual, enfim, tudo que trabalha os sentidos, jardinagem, que é algo sensível também, desenvolvem muito bem. Mas como também tem a comunicação como um grande potencial, professores, palestrantes, como gostam de se expor no improviso, são bons artistas também. Eles não gostam de seguir muito uma rotina muito rígida, tá? Eles não... limite e rigidez de rotina é algo difícil deles seguirem à risca. Terceiro traço, psicopata. Então, quais são as grandes habilidades de um psicopata? Liderança, articulação, persuasão. Então, assim, se você precisa de uma figura em que convença os outros de um produto, de um serviço, de uma marca, o psicopata é excelente para isso, né? Porque ele consegue observar um ambiente ou uma pessoa e ele consegue perceber o que eu preciso fazer para aquela pessoa me dê atenção, o que eu preciso fazer para que aquela pessoa seja convencido do que eu quero oferecer a ela. Então, a persuasão é uma coisa que está muito presente no psicopata, tá?
Então, e outra coisa, eles precisam estar num ambiente de destaque, eles gostam de se sentir importantes. Então, aquela empresa onde todo mundo é igual, eu não estou dizendo que ninguém é melhor do que todo mundo, mas existem algumas funções, mas eu não estou querendo dizer que alguém é melhor do que os outros, tá? Mas existem funções que têm um maior destaque. E os psicopatas, eles buscam essa posição, onde você tem um destaque, onde você ali é reconhecido pelo aquele cargo. Então, eles gostam do poder, eles gostam ali de ser visto com uma forma diferenciada, tá? E o psicopata, ele tá sempre buscando ali uma troca. Então, vendas é uma coisa muito importante. Advogado, onde você tem que ali um poder de argumentação, é uma coisa muito legal para os psicopatas. Tudo que trabalha com venda, com gerenciamento de equipes, eles são muito bons em delegar, né? Dizer para cada um, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque eles têm essa visão estratégica de o que cada um precisa fazer para que esse conjunto funcione bem, sabe? Então eles têm essa habilidade. Então, vocês conseguem começar a perceber o que vai ser mais fácil, o que vai ser mais difícil para um psicopata, né? Então, assim, se ele estiver num ambiente que ele esteja ali muito apagadinho, onde ele não tenha nenhuma voz ativa, onde ele não possa ali liderar, isso vai... É como se você estivesse subutilizando um psicopata numa função dessa, onde ele tem muito recurso e não está sendo aproveitado, tá? Quarto traço. Masoquista são pessoas extremamente planejadoras, organizadas, atentas aos detalhes, observadoras. Elas têm muita consistência para fazer processos longos, sabe, demorados. Elas têm essa consistência de trabalhar em projetos grandes. Agora, uma observação, elas não trabalham sobre pressão. Então, um ambiente favorável ao masoquista é aquele que vai oferecer a ele o quê? Segurança, e aonde ele possa, sem pressão, desenvolver o trabalho dele, tá? Então, se ele precisa obedecer prazos, alcançar metas, é importante que ele tenha tudo isso com antecedência, porque como é uma pessoa extremamente metódica, detalhista, vai ver, vai rever aquilo que ele fez várias vezes, ele precisa ter tempo para fazer aquilo da melhor forma possível. A agilidade não é um grande recurso do masoquista, tá? Então, que tipo de atividade? Tudo que tem a ver com repetição de processos, onde ele tem que conferir o que foi feito, porque ele é detalhista, então coisas, né, que são detalhes muito pequenos, onde uma pessoa extremamente atenciosa precisa, né, estar direcionada naquela função. Alguma coisa onde você precisa organizar, planejar, engenharia, arquitetura. Então, assim, como eu falei, não são profissões, mas atividades profissionais que exijam isso, né? Mas o mais importante para o masoquista, não cobre agilidade. Se ele for cobrado de tempo, de prazo, com uma pressão muito grande, ele trava, tá? Porque a grande vantagem dele, a grande habilidade é consistência e fazer da forma mais correta possível. Se você falar, faça assim, ele vai fazer exatamente como você mandou, nem mais nem menos, exatamente como foi pedido, tá? E como ele preza pela segurança, até o ambiente de trabalho tem que oferecer isso a ele. É uma pessoa que fica desconfortável. Será que eu tô chamando atenção? Será que alguém tá olhando pra mim de uma forma, né, estranha? Então, assim, ele não gosta que sentem atrás dele, sabe? Num lugar que trabalham várias pessoas, de preferência deixa ele lá encostado assim, ó, na parede, onde não tenha ninguém atrás dele. Porque qualquer coisa deixa ele desconfortável. Então é uma pessoa que gosta de estar ali bem metódica, num ambiente bem certinho, onde ele sinta-se seguro. Último traço de caráter, os rígidos. Contrário do masoquista, é desafio, é meta, eles gostam de se superar e superar os outros. São pessoas extremamente competitivas,
perfeccionistas, eles têm grande capacidade de agilidade. Então, é importante essas pessoas estarem em ambientes onde eles se sintam estimulados, instigados, né? E são competitivos, eles também estão ali olhando para o lado para ver será que alguém é melhor do que eu? Deixa eu ir lá fazer melhor. Ele tem essa necessidade de reconhecimento, né? De ser destacado, um pouco como o psicopata, tá? A diferença é que o psicopata gosta de liderar e de ser visto pelo que fez. O rígido, ele gosta de ir lá e fazer e ser visto pelo que ele é, né? E ele tem muita habilidade corporal. Então, assim, atleta, áreas artísticas, como cantor, ator, atriz, onde os holofotes estão voltados para aquela pessoa, né? Onde ele possa ali ser visto, ser elogiado, ser reconhecido. São áreas muito boas, né? O atletismo, né? O esporte, né? Aquela pessoa sendo atleta, mesmo que amador, ele pode trabalhar toda a desenvoltura corporal que ele apresenta, assim como o teatro também trabalha a desenvoltura corporal, né? Então o rígido, ele precisa estar num lugar onde as luzes estejam voltadas para ele. Ele gosta de reconhecimento, ele gosta de competitividade, é uma pessoa perfeccionista. Então essas áreas que eu falei, até professor mesmo, estar num palco ou fazendo uma peça ou dando uma palestra, aonde eu possa ser visto. E eu tenho muita necessidade de ser reconhecido. Num lugar em que as pessoas não reconhecem o meu trabalho, não reconhecem o meu resultado, eu vou me sentir frustrado, eu vou me sentir muito depreciado, tá? Então, gente, eu falando isso, vocês começam a entender um pouco que tipo de ambiente é mais favorável a você. Mas isso não quer dizer que, eu tenho que buscar um emprego que me dê isso, 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 isso. Cara, se você conseguir, ótimo. Mas não se esqueça que não existe, ou é muito difícil existir, um emprego perfeito. Então é importante você entender esse vídeo como, ok, eu sei o que é mais fácil para mim, eu sei o que é mais difícil para mim, tá? Não é para você ver uma coisa como, eu não tenho psicopata, eu não consigo vender. E outra coisa, nós somos uma combinação, né? Existe 1, 2 ou até 3 traços muito fortes em você que vão determinar o seu perfil comportamental. Eu falei que esquizoide gosta de estar lá no canto dele, ter a liberdade para criar, mas ter um certo isolamento, um recolhimento. Mas e se eu sou esquizoide e rígido, que gosta de estar lá nos holofotes? É importante você oferecer essas duas necessidades para você. No início do vídeo eu falei o quê? Que é importante a gente reconhecer as necessidades e buscar na nossa vida atender essas necessidades. Então, se eu sou esquizoide rígido, eu sei que eu vou ter um momento de querer ficar sozinho e eu sei que eu vou ter um momento de querer ir lá no palco. De que forma eu faço isso na vida, Simone? Bem, se você, no seu trabalho, você é uma pessoa que está se expondo, né, está buscando os holofotes, tendo que ir lá utilizar a sua competitividade, o seu perfeccionismo, onde você está utilizando a sua rigidez, ok. No teu trabalho você está usando a sua rigidez. Na sua vida pessoal, utilize um pouco mais do seu esquizoide. É um momento onde você vai ficar mais reservado, mais introspectivo. Entende? É importante a gente entender quais são os nossos traços e aonde eu posso oferecer os meus recursos. Então, dificilmente uma pessoa vai ser muito uma coisa, ela vai ser muito uma e um segundo ou terceiro traço também para satisfazer essas necessidades. Então é importante a gente entender que não vai ser só o meu trabalho que tem que satisfazer todas as minhas necessidades, assim como não são só os meus familiares que tem que satisfazer. Então eu tenho que olhar para as minhas necessidades e saber na minha vida aonde eu posso suprir todas essas necessidades. Uma pessoa rígida com moral, cara, ela tem uma necessidade de se mostrar forte, competitiva, eu dou conta de tudo, autossuficiente. Mas a minha oralidade é muito sensível, onde eu preciso chorar, onde eu preciso falar das minhas angústias. Como é que eu equilibro isso? Se você tem um trabalho que exige a rigidez de você, seja rígida no seu trabalho.
aproveite a sua parte pessoal, a sua casa, os seus amigos para trabalhar a sua oralidade, que é o seu lado mais sensível, o seu lado mais frágil. Entende? A gente precisa olhar para os nossos traços e saber aonde eu posso atender as necessidades de cada um. Então já tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, né? Das combinações do traço. Se eu sou esquizoide com psicopata, né? Como que eu funciono? Então eu vou deixar também aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link do vídeo que fala sobre as combinações dos traços, para que vocês possam ter uma ideia ali de quais são as necessidades dessas possíveis combinações. Tá? Então eu espero, gente, que esse vídeo tenha ajudado a vocês, tenha clareado a mente de vocês, né, da relação dos traços de caráter com relação às atividades profissionais, e vocês possam compartilhar com pessoas que estejam de repente buscando o Enem, ou que estejam insatisfeitos na profissão, que estejam buscando uma transição profissional, porque reconhecendo seus traços você já consegue se encaixar em algum tipo de atividade profissional, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, comenta, compartilhe, faça com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo incrível que pode mudar a vida de muitas pessoas e que já vem mudando, tá? Um abraço, gente, até o próximo vídeo.